Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos abrindo esse vídeo para refutar o 15º argumento do jovem pastor Eleazar. Abre aspas para ele. O verso 26 claramente afirma tratar-se de dias e não de sacrifícios. E a visão da tarde e da manhã se refere a dias muito distantes. Fecha aspas para ele. O verso 26 ao qual ele se refere é o do capítulo 8, que eu leio e diz assim: A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. É isso. Esse é o versículo. Então ele está afirmando que a visão trata-se de dias, ela trata de dias e não de sacrifícios. É isso que ele diz aqui primariamente, né? E afirmando que se refere a dias muito distantes. Então nós temos dois aspectos desse 15º argumento para refutar. Primeiro é que ele diz que a visão trata de dias e não de sacrifícios. Aí a gente é obrigado a ler de novo e de novo e de novo. A gente é obrigado a estar lendo, né? E praticamente repetindo as mesmas coisas. Porque a gente tem que fazer isso, já que ele praticamente vai repetindo, né? Ele vai replicando os argumentos, simplesmente utilizando-se de outros termos, né? Então vamos lá, então. Onde que a expressão tarde-manhã é primeiramente utilizada? Aqui no verso 14 de Daniel 8. Só que o verso 14 de Daniel 8, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado, é uma resposta. É uma resposta. A resposta, ela está indissoluvelmente ligada, conectada, obviamente, a uma pergunta. E a pergunta é, de novo a gente tem que estar lendo, né? Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Então veja, a resposta do verso 14, ela está indissoluvelmente conectada à pergunta. Então, a resposta, ela tem que ter relação com os objetos da pergunta. E quais são os objetos da pergunta? Sacrifício diário suprimido. Que mais? Transgressão desoladora. Que mais? Santuário e exército pisoteados. Esses são os objetos da pergunta. Então, a resposta, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado, tem relação direta com a pergunta, com os objetos da pergunta. Ele diz aqui, no seu argumento, o verso 26 claramente afirma tratar-se de dias e não de sacrifícios. Então veja, a visão da tarde e da manhã, essa expressão, né, 2.300 tardes e manhãs, aqui neste contexto de Daniel 8, ela tem relação com o que mesmo? Segunda pergunta. Primeiro, com o sacrifício diário suprimido. O diário, o tamid, palavra hebraica para sacrifício diário ou contínuo, o tamid foi suprimido. Cessou-se
Os serviços regulares cessaram no santuário, no tabernáculo terrestre. Cessaram. Por que cessaram? Porque o Tamide foi suprimido. Então, a expressão profética até 2.300 tardes e manhãs está relacionada primeiramente a isso: sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora estabelecida dentro do recinto sagrado, santuário e exército sendo pisoteados. Neste contexto, a expressão tarde e manhã tem relação com esses objetos citados na pergunta. Certo? Bom, então a gente percebe que o problema não é a admissão de que 2.300 tardes e manhãs estão relacionadas com contagem de tempo. Não é esse o problema. A questão maior, como nós acabamos de afirmar aqui agora, é saber a quais eventos exatamente esse número, 2.300, né, tardes e manhãs, faz referência como sendo o seu tempo de duração. E a pergunta não deixa dúvidas. Sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército entregues ao pisoteamento profano. São a esses eventos, são esses os objetos que ensejaram a resposta do verso 14. Então, 2.300 tardes e manhãs seria o período de tempo dentro do qual os sacrifícios regulares do templo seriam extirpados, a adoração a um Deus estranho seria exigida, o santuário e o exército seriam objetos de uma opressão cruel. Outra questão que se impõe é saber se 2.300 ou 2.300 é um número tipológico, ou literal, quando conectado à expressão simbólica tardes e manhãs. Esse número é simbólico ou ele é literal? Quando conectado à expressão tardes e manhãs. Veja, nesse caso aqui, tardes e manhãs tem relação com os sacrifícios que eram realizados toda manhã e toda tarde, e que foram o quê? Suprimidos. O fato de a expressão tarde e manhã não estar conectada a holocaustos, a sacrifícios, não desqualifica o fato de que aqui a expressão tardes e manhãs ela está relacionada aos sacrifícios suprimidos, ao tamid, o serviço diário, contínuo, suprimido. Porque a igreja vai dizer o seguinte, olha, como o próprio proponente está dizendo aqui nesse 15º argumento, né? Essa expressão tarde e manhã só foi utilizada em Gênesis. Sim, tarde e manhã só foi utilizada em Gênesis, mas sempre conectada à palavra dia no hebraico, yom. Tarde e manhã o primeiro yom, dia. Tarde e manhã o segundo yom, dia. Tarde e manhã o terceiro yom, dia. Tarde e manhã o quarto yom, dia. Tarde e manhã o quinto yom, dia. Tarde e manhã o sexto yom, dia. A expressão tarde e manhã, ela, no Gênesis, ela faz uma referência a um dia literal. Por isso que a palavra Yom sempre acompanhou a expressão tarde e manhã. Aqui em Daniel, essa expressão, ou essa palavra Yom, que é a palavra hebraica para dia, não aparece aqui, ou Yamem, dias no plural, no hebraico. Então, insistir que tardes e manhãs em Daniel 8 teria o mesmo sentido de tarde e manhã em Gênesis tem um só objetivo para a teologia adventista:
afirmar com base na tal fórmula dia-ano, 2.300 tardes e manhãs seriam o quê? 2.300 dias proféticos que equivaleriam a 2.300 anos literais. Assumir tal interpretação no contexto de Daniel é fazer violência ao texto profético por 3 motivos. Vamos ao primeiro. A fórmula de interpretação dia-ano não pode ser aplicada a toda e qualquer profecia, em toda e qualquer circunstância e em todo e qualquer tempo. Se assim fosse, os adventistas teriam que admitir que Nabucodonosor, no contexto de Daniel, deveria sofrer pelos juízos divinos por 2.520 anos. Esse é o primeiro motivo. Onde é que a gente poderia deduzir que, se essa fórmula utilizada pela Igreja Adventista para interpretar tempo profético, dia, ano, se ela tivesse que ser aplicada em toda e qualquer profecia, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo? Por exemplo, você abre aqui em Daniel capítulo 4, no verso 16, está dito o seguinte, que o coração dele, uma referência a Nabucodonosor, seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Tempo aqui em Daniel é 1 ano. 1 ano. A Igreja Adventista afirma que cada ano, aqui em Daniel, possuiria 360 dias, exatos 360 dias. Então, se você multiplica, olha só o que a igreja faz. Se você pega 7 tempos, multiplica por 360, dá o quê? 2.520 dias literais. Mas a igreja pega esses dias literais e transforma esses dias literais em anos. 2.520 anos seria o tempo em que Nabucodonosor viveria como animal, sofrendo os juízos divinos. Tem lógica um negócio desse? A profecia, ou melhor, a fórmula de ano pode ser aplicada aqui? Não, não pode. Não pode. Segundo motivo, tal fórmula de interpretação assim reza. Olha, cada dia representando 1 ano. Fecha aspas. Cada dia, abre aspas, cada dia representando 1 ano. Fecha aspas. Se os substantivos hebraicos yom, dia, e amem, dias no plural, não estiverem presentes, não há como aplicar a fórmula. E aí, as palavras hebraicas para dia, yom, dias e amim, não aparecem no texto de Daniel 8. Elas não aparecem. Logo, você não tem como aplicar a fórmula. Cada dia representando 1 ano. É assim que reza a fórmula. A tal fórmula aplicada pela Igreja Adventista. E é bom que se diga, esta fórmula não é um critério hermenêutico válido. Não é. As igrejas cristãs históricas e que estão dentro de um contexto de ortodoxia, elas não aplicam isso, elas não fazem uso dessa fórmula cada dia por 1 ano. Então veja, olha aqui. Terceiro motivo. As palavras yom, dia, e amem, dias, não aparecem ali no contexto de Daniel 8. Então não há como você fazer a aplicação dessa fórmula dia-ano. Outra coisa. Caso a fórmula de interpretação profética dia-ano mantida pela Igreja Adventista fosse reconhecida como critério hermenêutico válido de interpretação, a teologia adventista, ao aplicar a tal fórmula de que um dia profético representaria 1 ano literal, não poderia reaplicar a fórmula de tal forma que agora 1 ano de 360 dias literais equivaleria a 360 anos literais. Como é que é isso aqui? Reaplicar a fórmula?
Vou mostrar para vocês o que que a igreja faz. Vou mostrar. Eu escrevi aqui, aquilo que representaria o esquema bíblico se esta fórmula dia ano fosse um critério hermenêutico válido. O que que a Bíblia autorizaria? Então eu escrevi aqui, olha, presta atenção. Isso aqui seria o esquema bíblico, tá vendo? Esquema bíblico. Dia profético igual a ano literal. Então, depois do profético, vem o quê? O literal. Esse é o esquema bíblico. Se a fórmula fosse um critério hermenêutico válido, você teria que parar por aqui, ó. Dia profético, ano literal. Pronto, acabou. Profético, literal. Acabou. Esse seria o esquema bíblico. O que a igreja adventista faz? E aqui está o esquema adventista. Olha o que a igreja adventista faz. Dia profético para a igreja adventista, igual a ano de 360 dias, também o quê? Proféticos, que por sua vez é igual a 360 anos literais. Então, o esquema adventista parte do profético, desce para o outro profético, mais uma fase profética, para depois assumir a literalidade. Profético, literal. Esse é o esquema adventista. Quando o esquema seria esse aqui, ó. Profético, literal. Pronto, acabou. Vocês estão entendendo? A igreja pega. Não. Tem o profético, depois desce para o profético de novo, para depois acharmos o valor literal. Tá errado isso aqui. Tá errado. Porque a tal fórmula de interpretação profética diz cada dia, cada yom, representando um ano. Cada dia, um ano. Aqui em Daniel 8, a palavra yom, ou yamim, dias, não aparece aqui. Essas duas palavras não aparecem aqui. Então, veja, tardes e manhãs, aqui em Daniel 8,14, tem ligação primariamente com os sacrifícios diários que foram suprimidos. Sacrifícios diários que eram realizados um de manhã e o outro à tarde. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. O importante é salientar que, nesse período de 2.300 sacrifícios suprimidos, na manhã e da tarde, não haveria o quê? Serviços regulares do santuário. Nesse período, o santuário seria pisoteado, a transgressão desoladora seria estabelecida. Então, 2.300 dividido aqui por 2 dá o quê? Que é o sacrifício da manhã e da tarde. Dá 1.150. 1.150 dias. Certo? Então, é desse modo que nós interpretamos a profecia bíblica. E aí vem a igreja adventista e pega, não, a citação profética e simbólica, tardes e manhãs, representa o quê? Um dia. Olha só o que ela faz. Ela pega a expressão profética tarde e manhã, um dia. E aí ela aplica. Não, esse um dia também é profético. Então, 2.300 dias proféticos são 2.300 anos literais. É esse esquema aqui que ela faz. Ó. Ela parte do profético, passa por uma outra fase profética para alcançar o literal. O esquema bíblico não é esse. A fórmula só admite isso aqui, ó, do profético para o literal. Pronto, acabou. Vocês estão vendo como ela reaplica a fórmula de forma indevida? De forma indevida. Então, primeiro tem esse detalhe. As 2.300 tardes e manhãs têm relação primariamente com o sacrifício diário que foi suprimido. O tamide foi suprimido. Ora bolas, é bíblico. E outro detalhe que ele cita no 15º argumento, se refere a dias muito distantes. Nós já tratamos disso aqui, ele mesmo, no argumento onde ele diz que a profecia tem relação com o tempo do fim, né? A profecia tem relação com o tempo do fim. Nós já tratamos disso aqui. Bom, eu perguntaria para ele o seguinte:
De novo, dias muito distantes. Daniel recebeu essa visão do capítulo 8 por volta de 554, certo? Por volta de 554. Esses fatos revelados pela profecia, eles aconteceram depois do ano 175 a.C. Então, de 554, vamos fazer umas continhas aqui, para ver quanto tempo dá. 554 menos, eu estou colocando por cima, tá? 175, que foi o ano em que Antíoco começou a governar, dão 379 dias, ou seja, quase 4 séculos depois que a profecia se cumpriria. Se isso não for dias muito distantes, eu não sei o que é. Chega alguém aqui e diz para você, olha, PC, tais fatos e tais fatos relacionados à sua vida, ou à vida da sua casa, da sua igreja, enfim, vão acontecer daqui a 4 séculos. Isso não são dias muito distantes? Para a igreja adventista, não. O que ela vai dizer? Não, a profecia se cumpre primeiro no ano 70. E tempo do fim começa em 1798. E a igreja surgiu a partir de 1844, que foi o fim da profecia. Então, a igreja adventista, especialmente o pastorzinho aí, tem que escolher entre essas 3 datas. Ele tem que escolher uma, porque ele mesmo disse que o princípio apotelesmático, expressado pelo saudoso pastor Desmond Ford, é enrolação. Enrolação. Então ele tem que escolher uma data. Qual data você vai escolher, pastorzinho? 70 da nossa era, 1798 ou 22 de outubro de 1844? Para dias muito distantes ou tempo do fim? Qual dessas datas você vai escolher? Você tem que ficar só com uma. Porque você diz que o princípio apotelesmático que prevê cumprimentos sucessivos de uma mesma profecia é enrolação. Quando a sua igreja faz, no mínimo, a dupla aplicação dos textos proféticos contidos em Mateus 24, você tem que escolher só uma data. Você vai ficar com qual? Com 70, com 1798 ou com 22 de outubro de 1844? Quando nada aconteceu em relação à Igreja Católica Apostólica Romana. Roma Papal, como vocês dizem. Não é verdade? Então, meu querido, olha, mais uma vez você elaborou um argumento cuja finalidade é só desviar o foco daquilo que merece a nossa atenção, né? Então, a fórmula sustentada pela IASD não permitiria esse desdobramento aqui, ó. Esse desdobramento. Profético, profético, literal. Não. É do profético, seria, se fosse o caso, seria do profético para o literal. Pronto, acabou. Né? Tomar a expressão profética tardes e manhãs por dias literais e depois reinterpretar os dias literais por anos significaria quebrar o seu próprio esquema de interpretação profético. Vocês estão quebrando o próprio esquema de interpretação profética de vocês. E por último, e não menos importante, vale ressaltar que o profeta Daniel, no capítulo 12, de novo eu tenho que repetir isso, depois de receber as explicações sobre sua visão do capítulo 8, é informado acerca do tempo de duração daquelas profanações, reveladas no capítulo 8. Primeiro, um tempo, tempos, metade de um tempo. Isso no verso 7 do capítulo 12 de Daniel. Depois, no verso 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Verso 12, bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Como eu disse mais uma vez, nós temos aqui menções de tempo que partem de um número menor para um número maior. Nós temos 1150 dias, das 2300 tardes e manhãs. Depois nós temos aqui provavelmente 1260 dias, não estou dizendo que é tempo, tempos, metade de um tempo, significa isso mesmo não. 1260 dias exatos, tá? Mas vamos assumir essa convenção.
Então depois nós temos 1150, 1260, 1290 e 1335. Vocês percebem que a menção de tempo, de duração das profanações seguem uma gradação, né, do menor para o maior? 1150 dias, 1260, 1290, 1335. 2300 não cabe aqui, não cabe, não entra aqui. Né? Eles não se encaixam, 2.300 dias não se encaixariam aqui. Né? Então, o que vocês me dizem disso? O pastor teria que, ele teria que escolher entre 3 anos. 70, que foi quando o templo foi destruído, para o cumprimento da profecia. 1798, que segundo a igreja adventista começa o tempo do fim aí. Ou 22 de outubro de 1844, que segundo a igreja adventista constitui-se no término da profecia dos 2.300 anos. Ou seja, a partir daí a igreja católica apostólica romana não poderia profanar o santuário, porque a profecia determina um fim das profanações depois dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs, não é? Estou falando dias do ponto de vista adventista. Então, tem que escolher uma dessas 3 datas. E só pode escolher uma, já que o princípio apotelesmático é enrolação, né? Se vira aí, meu irmãozinho, se vira com esse imbróglio que vocês mesmos da igreja, da liderança, da teologia adventista criaram para vocês. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo vamos refutar o 16º argumento, que tem também a ver com esse 15º aqui. Olha só, vou dar um spoiler para vocês do 16º argumento. Abre aspas. Não há uma referência em todo o cânon vétero e neotestamentário que associe os termos tarde e manhã com holocaustos, mas sempre aparece na ordem inversa, manhã e tarde. Aí ele cita uma série de textos bíblicos, né, para comprovar isso, é verdade. Os sacrifícios diários eram sempre referidos na ordem manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, né? Isso está certo. As únicas referências onde os termos aparecem na mesma ordem, que está em Daniel, são no relato da criação em Gênesis 1, onde a expressão tarde e manhã é igual a dia, e neste contexto nem havia holocausto porque não havia pecado. Fecha aspas. Esse é o 16º argumento. Nós já falamos isso aqui, né? Para refutar o 15º, vamos ter que voltar, né, nesse assunto de novo no próximo vídeo. Mas aí a gente aproveita para fazer outros questionamentos que tem relação com esse 16º argumento aqui. Né? Vocês estão vendo que ele fica repetindo os mesmos argumentos, simplesmente ele muda os termos, muda as expressões, as palavras, né? Para ficar repetindo, mascando, para depois ele dizer o seguinte, olha, eu elaborei 20 argumentos irrefutáveis do porquê antigo, do porquê chifre pequeno não pode ser antigo. São 20 argumentos irrefutáveis. Ele fica mascando, às vezes, um argumento, né, de diversas formas e maneiras aqui, para poder dizer que tem 20 argumentos irrefutáveis. É ridículo e patético esse camarada. Ridículo e patético. Eu rogo uma bênção de Deus sobre você que assistiu a esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, especialmente se você for um inimigo deste canal. Receba uma bênção de Deus em nome de Jesus. Amém.